Olá, estamos já há poucos dias do Natal e eu decidi falar nesse vídeo sobre uma questão que me parece que é comum a todas as estruturas clínicas e que nessas datas muito festivas e muito emblemáticas do mundo ocidental, como Natal, Ano Novo, Páscoa, as pessoas são tomadas, desse afeto que é a tristeza. Portanto, ela não é uma afecção que se coloca só para essa ou aquela estrutura. Vejam bem, eu estou falando da tristeza, das pequenas depressões, e não da melancolia, que nós vamos falar num outro momento. Então, eu gostaria de lembrar dois textos que me parecem emblemáticos para a gente pensar na questão da tristeza. Um deles é a entrevista de Lacan, que esse texto é publicado, chama-se Télévision, onde ele vai falar desse outro texto que eu vou mencionar agora, que é o texto de Spinoza sobre as questões referentes à ética. Spinoza já havia dito que não há afecção da alma, porque ele trabalhava com esse conceito de alma, que não possamos formar algum conceito claro e distinto. Então, ele vai dizer que, a rigor, o afeto da tristeza é alguma coisa que diz respeito aos maus pensamentos, uma impossibilidade de um bem-dizer, esse pensamento que toma o corpo do sujeito e que o impede das suas ações mais cotidianas e o impede, às vezes, até mesmo de se levantar da cama. Lacan, nesse outro texto, Télévision, ele vai dizer, se referindo a Spinoza, que o estado d'alma denota, na verdade, a unidade das funções do corpo. Ele é tanto uma manifestação psíquica quanto somática. E, então, a gente pode afirmar com Lacan, retomando sua leitura a propósito dos afetos, esses afetos do qual a tristeza talvez ocupe uma posição bastante importante e singular, que era uma afecção muito presente no século XVII e questionou todos os estudiosos dessa época, a ideia oriunda desse racionalismo do século XVII, trabalhado pelos filósofos da época, vai dizer que esse afeto implica o pensamento na manifestação que é o fenômeno que se apresenta, essas dificuldades do sujeito de realizar suas atividades comuns, uma tristeza inexplicável. Então, na verdade, a tristeza, ela vai se apresentar como uma disjunção, nos diz Lacan, no texto Télévision, entre as manifestações do inconsciente, o inconsciente enquanto tal, e essa ideia do século XVII do estado d'alma. E isso permite a Lacan afirmar que toda tristeza é questão do pensamento inconsciente. E nesse sentido é que ele se apoia em Spinoza, demonstrando essa correlação entre o afeto da tristeza e uma exigência ética, que é a do bem-dizer. Bem-dizer aquilo que
é o seu sofrimento, né? Para o sujeito acometido da tristeza. Daí que o tratamento da tristeza, segundo Spinoza, seria o bem-dizer, né? Já que a tristeza é uma afecção da alma que repousa sobre ideias, no pensamento spinoziano, sobre ideias inadequadas sobre o ser, né? E retomando esses estudos spinozianos, a gente poderia dizer com Lacan que a depressão, a tristeza, é o efeito de uma certa traição do sujeito consigo mesmo, uma impossibilidade do sujeito simbolizar, né, algum sentimento, alguma afetação inconsciente que o inquieta e que o paralisa, né? Essa ideia de uma traição do sujeito a si mesmo não caracteriza, a rigor, um sintoma específico dessa ou daquela estrutura clínica. Com isso, eu estou querendo dizer que, em relação às neuroses, né, a tristeza é alguma coisa comum a todos. Ela pode tomar o sujeito em várias situações. Isso é muito presente na análise, quando o sujeito, de repente, começa a se aproximar de alguns elementos da sua história que ele não tem nenhuma palavra que defina, e ele é, então, muitas vezes acometido de uma tristeza, de um estado depressivo, que o faz pensar duvidar muitas vezes que a análise esteja adiantando e coisa e tal. Então, são momentos de lacunas de simbolização, onde o sujeito duvida, né, de que ele possa avançar. Então, Lacan nos diz, a propósito disso, que a depressão é esse efeito de uma traição do sujeito consigo mesmo, né? E que essa presença dessa afetação no sujeito não caracteriza nada específico em relação ao gozo ou a falta a ser do sujeito. A falta a ser aí uma falta específica que o sujeito possa ter pensado a propósito dele mesmo, e nem mesmo uma falta a gozar, né? Mas alguma coisa que diz respeito a uma falha da linguagem. E, portanto, alguma coisa, e aí eu retomo uma conceituação que eu vinha fazendo no início desses vídeos, que é a memória original, da qual nós não temos palavras, mas nós temos essas afetações, né, registradas, que podem eventualmente, na vida ulterior do sujeito, elas podem retornar, né? E então, a rigor, a gente poderia dizer que se trata de uma falta de um bem-dizer. A consequência, então, é que não só qualquer estrutura clínica pode apresentar, estrutura clínica a propósito da neurose, né? Neurose histérica, neurose obsessiva, ou mesmo a fobia, pode apresentar essas lacunas do bem-dizer que provocam esse sentimento de tristeza, e que no período sobretudo no período do século XVII, na Idade Média, no período do século XVII, um pouco posterior também, veio ser denominado de assédia, que em latim, vou ver o nome aqui, é taedium vitae, que quer dizer o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia, na verdade, é essa afetação que impede o sujeito de seguir
no seu trabalho de elaboração, no seu próprio trabalho, nas suas ações, né, do cotidiano, e também no seu trabalho de elaboração, nesse trabalho psíquico de investimento na vida, de investigação sobre o seu próprio desejo. Nós vamos seguir falando sobre essas questões que permeiam as neuroses de um modo geral da próxima vez, já na semana do Ano Novo, mas eu queria deixar registrado aqui para vocês, mais uma vez, o meu Feliz Natal e o meu agradecimento por todos esses que vêm se inscrevendo, já são muitos, mais de 200, quase 3, de pessoas que estão me escutando. Agradecer então a todos vocês as perguntas e os questionamentos que vocês têm colocado em off, para que eu possa avançar e encontrar um encaminhamento que seja do interesse de todos. Muito obrigada a vocês, um bom Natal e até lá!